A pequena Maia tem apenas 5 anos e foi diagnosticada recentemente com diabetes tipo 1, uma doença autoimune em que o próprio corpo deixa de produzir insulina. No dia a dia, os pais acabam assumindo o papel do pâncreas da filha, monitoram a glicose, aplicam insulina e acompanham cada refeição para manter tudo sob controle. Nesse mês de conscientização, histórias como a da Maia nos mostram que quem tem diabetes tipo 1 exige cuidados diários, mas também mostra a força da família para juntos enfrentarem a doença. Então, receber um diagnóstico é muito difícil. Assim, hoje eu me coloco no lugar de muitas mães, muitos pais, que talvez receberam inúmeros diagnósticos de outras doenças, né? Assim, você ter uma criança que a Maia estava super bem, igual está hoje, né? E apresentou alguns sintomas que nos serviram de alerta, e nós imediatamente fomos em busca do que poderia estar acontecendo com ela, com o organismo, que a gente viu que algo não estava certo. Eu nem imaginava, não fazia ideia que uma criança podia ter diabetes, tinha total desconhecimento dessa doença em crianças, né? Normalmente a gente escuta falar que, meu tio, meu avô, né, tem diabetes. Então eu não conhecia nada sobre diabetes tipo 1, muito menos os sintomas, né? E nesse exame que nós fizemos, a gente já fez a ponta de dedo também, que era para ver naquele momento como que estava a glicose dela. E a glicose deu 270, então para muitos que não sabem, uma glicose normal é de 70 a 90, né? E a Maia nesse dia estava em jejum para fazer os exames e já deu 289 em jejum, esse exame rápido. Então eu saí do laboratório assim bem confusa, ainda sem saber, mas na minha cabeça, ela talvez tenha comido doce ontem, talvez por isso que alterou, assim, bem inocente com relação a isso. Quando saiu o outro exame, a gente teve a certeza de que ela é uma criança com diabetes, né? Eu não sabia do tipo de diabetes ainda e fomos em busca de um endocrinologista já na sequência, tudo no mesmo dia. A família percebeu que durante as férias, Maia passou a comer frutas em excesso, algo fora do habitual. Ela também começou a beber muita água e, por consequência, a fazer xixi várias vezes, até mesmo em situações e lugares que não eram comuns para ela. Os principais sintomas de quando a criança, adolescente, começa a apresentar os sintomas de diabetes, aquela vontade excessiva de tomar água e, consequentemente, urinar. Então a Maia, quando sentia sede, ela ficava com a garrafinha aqui o tempo todo com ela no sofá, ela tomava meio litro de água em um gole só praticamente, e já vinha com outra garrafinha, sabe? Então assim, era uma sede excessiva. E nessa semana que ela começou a ter esses sintomas, ela começou a urinar 5, 6 vezes por noite. Nesse ano, Maia precisou ser internada na UTI depois de um episódio de hiperglicemia. Desde então, a família mergulhou em informação para entender a doença e garantir a ela a melhor qualidade de vida possível. De momento que a gente chegou do hospital, a gente escondeu todas as comidas e hoje em dia eu converso com outras mães, né? Esse é o medo, porque quando você recebe diagnóstico de diabetes, você pensa, meu filho nunca mais vai poder comer nada, né? Até inocentemente eu achava que diabetes não podia comer doce. E é muito além disso. O diabético não pode comer doce, não pode ingerir carboidrato em excesso, gordura. Então, assim, são vários componentes na alimentação que fazem com a glicose, que o açúcar no sangue suba rapidamente. Então, assim, a gente entender sobre os alimentos, sobre o que cada alimento faz no organismo dela é extremamente importante. Hoje em dia, a Maia, a gente já saiu assim de uma rotina extrema, de a gente não comer, a gente só comia salada e carne, e ovo, muito ovo, né, filha? E gelatina, né, filha? Gelatina diet era o que ela comia durante todo o dia, né? Quando tava com fome, porque a gente não sabia o que podia dar de alimento. Aí quando a gente foi tendo a orientação da nutricionista, juntamente com o endocrinologista, a gente foi, junto com o sensor que ela usa no braço, a gente consegue identificar o que cada alimento faz no organismo dela. Então hoje ela vai comer um pãozinho, ela vai comer um macarrão, ela vai comer arroz, tudo normalmente, mas nas quantidades exatas que o organismo permite, né? E se precisar aplicar insulina para se alimentar, a gente aplica também, para ela não ter vontade e tanta restrição alimentar, porque eu vejo que a minha maior preocupação também é a questão psicológica. Então, assim, eu não posso tirar tudo dela, ainda mais sendo uma criança, porque isso vai afetar demais o psicológico dela, o psicológico familiar. Então, a gente, né, tá comendo de tudo e entendendo sobre cada alimento.
Hoje, a rotina da família é leve, marcada pelo cuidado constante, mas também pela missão de garantir a melhor qualidade de vida para a pequena Maia. Além disso, eles criaram um perfil no Instagram para compartilhar a experiência e ajudar outras famílias que enfrentam o mesmo desafio. Eu me acostumei. É corajosa? Sim. Conta, Maia, qual que é o alimento que você mais gosta de comer? Tomate. Quando eu olho 3 meses atrás, eu não consigo acreditar o que a gente tá vivendo hoje. Então, assim, a gente tem uma rotina super normal e eu achava que isso era impossível, né? Quando eu recebi o diagnóstico, eu tive muitas mães que me ajudaram, né? Então, o intuito até do Instagram da Maia é poder ajudar outras pessoas também, com informação principalmente, né? Mostrar a rotina, mostrar os cuidados, a importância, porque a diabetes é uma doença, nesse caso da Maia, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? Ela não vem somente de genética. E é possível ver com diabetes tendo uma glicose controlada, né, tendo uma vida saudável. Inclusive, isso foi uma mensagem da endocrinologista pediátrico que falou para nós que se a Maia seguir as regras de alimentação saudável, ela vai ser muito mais saudável que todos nós, assim, sabe? Porque ela vai tirar da alimentação, da rotina dela, as coisas que a gente não deve consumir, né? Que são produtos industrializados, excesso de açúcar, excesso de sal também, né? Que é o que todos nós deveríamos fazer no nosso dia a dia, né? Então a Maia consegue ter uma rotina, todos nós aqui, isso é bem importante frisar que não é a Maia, a rotina não é da Maia, a rotina é de todos nós aqui em casa. E eu acho que isso é importante, principalmente para ela entender que ela não é diferente, que nós todos somos iguais, né? A gente se alimenta todos da mesma forma aqui em casa. E eu acho que a maior conquista nossa é conseguir deixar isso natural, né? É difícil, sim. Tem dias que dá um desespero, tem horas que a gente... Nossa, mas eu olho para trás assim, meu Deus, a gente não conseguia tomar um café da tarde, de medo de colocar o alimento na mesa, por ela sentir vontade, por não saber como conduzir isso, sabe? E a gente conta com uma ajuda muito importante, que é do sensor de glicose. Mostra aqui, filha. Mostra lá pro pessoal. Mostra o bracinho. Então, esse sensor de glicose, ele mede 24 horas a glicose dela. Então, cada alimento que ela ingere, eu consigo acompanhar o que essa comida fez no organismo dela. Então, a Maia sente vontade de comer uma bolacha, dependendo do horário, eu vou permitir que ela coma, porque eu sei o que cada bolacha faz, qual ela pode consumir, qual ela não deve consumir. Já teve alimentos que a gente deu um pedacinho e que a glicose dela subiu para 200 e pouco, então eu já sei que esse não faz bem para o organismo dela. Assim como a gente dá a liberdade dela sentir vontade e poder comer as coisas normalmente, né? E eu acho que esta é a nossa maior conquista, né? Trazer toda essa dificuldade que nós tivemos, todo esse boom do diagnóstico que foi na nossa vida, na nossa rotina dos familiares, e levar isso com naturalidade.